Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos permanecer juntos nessa proposta pela busca da verdade, meu caro ouvinte, entendendo o Evangelho de Jesus, buscando o apoio salutar, a estrutura, a segurança que as bases da doutrina espírita no Pentateuco kardeciano nos oferece. E assim vamos refletindo, nos fortalecendo no bem, qualificando as nossas vidas com o bem do Evangelho de Jesus. Você que acompanha conosco já sabe, estamos estudando a obra Em Torno do Mestre, a editora da Federação Espírita Brasileira. E o autor é o grande vulto do Espiritismo, divulgador, que nos vem oferecer todo o entendimento, toda a sua sabedoria, todos os horizontes da origem do Evangelho em nossas vidas, de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o capítulo é Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E indagou de Jesus um rabino da sinagoga. À guisa de resposta, o mestre contou-lhe a seguinte parábola. Viajava certo homem de Jerusalém a Jericó. No trajeto foi assaltado por ladrões, que o espoliaram e espancaram barbaramente, deixando-o semi-morto à beira da estrada. Aconteceu transitar por ali um sacerdote, que vendo-o, passou de largo. Do mesmo modo, também um levita, chegando ao lugar e deparando com o ferido, passou de largo. Lembrando, meu caro ouvinte, que levita, entre os israelitas, era o ministro do culto da tribo de Levi, uma das tribos judaicas. Um samaritano, porém, ao passar pela referida estrada, vendo o viajor, aproximou-se dele cheio de compaixão. Pensou-lhe as feridas, ou seja, tratou das feridas, reanimou-o e, levando-o consigo até a primeira hospedaria, ali o deixou, entregue aos cuidados do estalajadeiro, pagando antecipadamente as diárias prováveis para o seu completo restabelecimento. Qual destes três te parece haver sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Retrucou o rabino da sinagoga. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Vai-te e faze o mesmo, concluiu Jesus. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, cujo título é Fora da Caridade não há salvação, o item 2. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que leis nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões,
que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Então, meu caro ouvinte, vemos aqui a parábola do samaritano, quando Jesus respondeu a pergunta de um doutor da lei. Um doutor da lei, meu caro ouvinte, é alguém que está vinculado e com grande responsabilidade de instrução dentro do judaísmo. Possui vastos conhecimentos e foi perguntar justamente para Jesus para o tentar, para saber quem era o seu próximo, querendo parecer justo. Então Jesus apresenta essa pequena história em que, mais uma vez, cada um de nós pode se apresentar em uma dessas 3 opções de personagens: o próprio que recebeu o ataque dos ladrões, ou o samaritano, porque na verdade é um conjunto de humanos que apresentam possibilidades relacionadas ao comportamento da humanidade. Então, como nós nos portamos diante daqueles com os quais convivemos? Cumprimos o nosso dever ou também nos omitimos? Ou também nos afastamos e deixamos que aquela ocasião seja realizada para quem deseja estabelecer a oportunidade de auxílio? Qual desses personagens nós nos encaixaríamos? Porque é para isso que serve a parábola. Ela contém uma história e estabelece uma reflexão, atitudes e nos faz pensar acerca de nós mesmos. Como agimos diante daqueles que diante de nós apresentam a possibilidade de cada um de nós exercer alguma coisa útil? E é como nós estabelecemos a forma do exercício do bem e da caridade. Como existia uma divisão religiosa entre judeus e samaritanos, Jesus aproveita a parábola para inserir o personagem que agiu com misericórdia, que cuidou dos ferimentos, que levou o ferido até uma estalagem próxima, que pernoitou naquela estalagem, pagou a noite dormida e ainda deixou recursos financeiros para que, se houvesse necessidade daquele que havia sido atacado pelos ladrões, ainda pernoitar mais algumas diárias, mais algumas noites, que então fosse adiantado o pagamento. E se mesmo assim não o cobrisse, quando ele retornasse, acertaria a diferença.
E muito interessante também é que tanto o sacerdote quanto o levita são religiosos, o que significa que nem todo aquele que estabelece um concurso de compromisso exterior com a religião já realizou o processo de amadurecimento espiritual, já tenha se tornado um homem de bem, não obrigatoriamente. E da mesma forma, muitos que não se dedicam à rotulagem religiosa, mas apresenta ética, respeito, apresenta a condição de ser útil e serve ao bem sem que para isso se promova ou apresente qualquer ideia estabelecida por religião. O fato é que a religião certamente qualifica-nos para o bem sempre. Então vemos aqui nessa parábola também que Jesus coloca o samaritano, que era considerado herético pelos judeus. E o que é um herético, meu caro ouvinte? É um indivíduo que se opõe aos dogmas estabelecidos pela igreja. Ou seja, alguém que se comporta de forma diferente, adversa, do conjunto de características criados pela religião do homem, mas que pratica o amor do próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. O ortodoxo aqui é o sacerdote. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Se outras houvessem a serem preenchidas, ele as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela, implicitamente, abrange todas as outras. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então eis aí a conexão de salvação, a obra de educação do espírito pela consciência de si mesmo. Vamos continuar analisando o capítulo Quem é o meu próximo, já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que você acompanha conosco as reflexões, o estudo da obra Em Torno do Mestre, do autor Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira, aqui na Rádio da Fraternidade Legítima, meu caro ouvinte, a Rádio Rio de Janeiro. E nesse capítulo, Jesus está apresentando a parábola do samaritano a um sacerdote que desejava ser justo, que desejava conquistar a vida eterna, que queria saber quem era o seu próximo. E Jesus lhe demonstra, através da atitude de total devoção, desprendimento, desapego, atenção e auxílio a uma pessoa pela qual teve oportunidade de se encontrar e havia sido assaltada. Era um samaritano que tomou conta desse ferido. E Pedro de Camargo continua dizendo que do apólogo imaginado pelo mestre, aprendemos que ser próximo quer dizer usar de misericórdia para com aqueles que sofrem ao nosso lado. Então Pedro de Camargo vem nos dar a amplitude dessa parábola, demonstrando que próximo é alguém com quem convivemos. Os nossos parentes, nossos familiares, nossos vizinhos, aqueles que se encontram dentro da perspectiva de ação de trabalho
dentro do próprio núcleo religioso, na sociedade. Quem se conserva, portanto, impassível diante do alheio infortúnio, como fizeram o sacerdote e o levita, não é próximo de ninguém. E quem não é próximo de ninguém é herege, é ateu, está fora da lei de Deus, embora se apresente revestido de todas as insígnias e distintivos peculiares ao credo, mais reverenciado pelo mundo. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece. Esse lhe submete à vontade em todas as coisas. Então, meu caro ouvinte, essa insígnia é um título que o semelhante ou nós mesmos podemos estar revestido, mas não obrigatoriamente exercendo a lei de justiça, de amor e de caridade. Eis as condições que representam metas do nosso esforço a alcançarmos, para nos tornarmos também um homem de bem, como foi o samaritano na parábola. Nosso próximo, como o próprio termo designa, é aquele que está perto de nós, porém perto do coração, pela solidariedade, pelo amor. Neste caso, a distância não se mede por metros ou quilômetros, mas pelos graus de vibratilidade dos sentimentos, ou seja, o quanto realmente sentimos na sinceridade do propósito. Podemos ter alguém ao nosso lado, sob o mesmo teto, sem que, contudo, possamos contar com a sua cooperação nos sucessos de nossa vida. Vamos elucidar esses conceitos. Elucidando conceitos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai a vosso pai e vossa mãe. Subtítulo: Parentela corporal e parentela espiritual. O item 8. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo com parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros. Esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias.
os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E Pedro de Camargo continua: tal pessoa, em verdade, não está perto de nós, está muito longe, visto como não se afeta com aquilo que nos diz respeito. De outra sorte, pode haver alguém que, encontrando-se em hemisfério oposto àquele que nos achamos, esteja, contudo, ao nosso lado, muito perto de nós pela dedicação e pelo afeto que nos vota. Ser próximo, por conseguinte, é ser solidário, ser fraterno, ser dedicado. É, numa palavra, amar o semelhante, compartilhando tanto de suas alegrias como de suas desventuras, daquelas para engrandecer seu gozo, destas para amenizar-lhe a dor. De tal conceito, ressalta a sabedoria incomparável deste lema genuinamente evangélico: fora da caridade não há salvação. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Ou seja, meu caro ouvinte, faça ao próximo o que você gostaria que fizessem por você. Mas façamos primeiramente essa condição, essa concepção. O que é que nós desejamos que os outros nos façam? O que gostaríamos que ele nos fizesse? Seja esse o nosso lema de ação, porque tudo que nós emitimos de nós mesmos torna-se uma lei natural, por sintonia, pela lei dos fluidos, pela lei de causa e efeito, pela justiça divina. Passamos a receber tudo quanto doamos. Então substituamos a ideia de supremacia do orgulho pela humildade, pela ideia de fuga do egoísmo, de introspecção e fuga da vida, por altruísmo, por ação no bem para com aqueles que estão próximos de nós. Isso começa também conosco mesmo, meu caro ouvinte, porque Jesus também ensinou que a medida do amor que teremos ao próximo é a mesma medida do amor que temos para conosco. Ou seja, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então vamos nos amar, vamos nos perdoar, vamos substituir a culpa por responsabilidade e vamos buscar pelo esforço a qualificação do bem, para que com o exercício da caridade, da lei de amor e de justiça, nós possamos vibrar intensamente com o propósito do Evangelho de Jesus
e nos libertarmos de todo o mal. Que a paz de Jesus esteja em seu coração, meu caro ouvinte, em seu lar, em sua vida, e que o Mestre seja sempre o nosso guia, o nosso referencial, o exemplo de nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.